O extrativismo mineral já envolve, né, como vimos a questão do extrativismo animal e vegetal, então é a exploração dos recursos que são o quê? Renováveis. Já o extrativismo mineral, ele envolve atividade de exploração dos recursos não renováveis. Então nós vamos explorar o que a natureza também preparou há muito tempo e que hoje nós utilizamos principalmente como fonte de matéria-prima. Principalmente a exploração de minerais metálicos. Então nós estamos extraindo das rochas, tá, os minerais. Então lembrando um pouquinho, né, a estrutura sólida que nós temos na Terra hoje, chamada de crosta terrestre, também conhecida por litosfera, todo o processo de formação dela, né, todo o processo de formação da litosfera foi durante toda a evolução da Terra, tá? Durante toda a evolução da Terra. Então, condições muito específicas, envolvendo temperatura, envolvendo pressão, enfim. Com a formação da litosfera, do que ela é formada? Da rocha, do subsolo e do solo, certo? A rocha é, na realidade, um agregado de minerais. E minerais são compostos químicos. Então, nós vamos encontrar em todas as rochas a presença de minerais. Mas nem toda rocha tem valor de exploração econômica. Só que nós encontramos muitas vezes na estrutura das rochas, na sua composição principalmente, a quantidade em destaque de um determinado elemento químico, de um determinado mineral. A partir daí, essa rocha já é conhecida por lavra, que é, na realidade, uma jazida mineral, aonde a exploração econômica ela é viável. E como eu disse, há um destaque muito grande com relação aos minerais metálicos, né? A exemplo, você tem aí o minério de ferro, o minério de alumínio, o minério de cobre, tudo isso, né, todos eles são exemplos de minerais metálicos. A exploração deles, portanto, ou da atividade de extração, a gente chama de mineração. E quando se trata da mineração como atividade, ela pode ter processos diferentes de extração. Mas o objetivo é a extração de minerais, de substâncias minerais. Isso quando há uma grande deposição deles, tá? Então, nós podemos incluir aí não só os minerais metálicos, né? Nós temos aí a exploração de minerais orgânicos que são importantes fontes de energia. É o exemplo do petróleo, é o exemplo do gás natural, né? Do carvão mineral, e também vamos considerar a própria exploração da água. A água é um mineral, né? Mas a água é líquida, tudo bem, mas é um mineral, toda a água é mineral. E a água é um recurso importante. Mas a água ela já entra como um recurso renovável. Realmente, a água entra como um recurso renovável, não é? Porque nós sabemos que existe o ciclo da água. Mas nós sabemos que a exploração e o consumo, ou melhor, a distribuição de água no planeta é totalmente irregular. E a água, mesmo que seja ela um recurso renovável, o mau uso dessa água, a não sistematização no uso dessa água, pode comprometer as reservas mundiais. Então a água, ela pode também acabar, mesmo que seja ela considerada um recurso renovável, como qualquer outro recurso renovável, se não existir uma boa sistematização no uso dele. Então você tem dentro do extrativismo mineral aquele industrial, então você vai observar aqui na imagem, né, quando você tem aí o uso de máquinas, tá? Então é um processo mais moderno, é um processo mais intenso, aonde você realmente vê uma modernidade presente. Então é uma atividade mineradora, é uma mineração industrial, como a gente fala, mas ela também pode ser, não é, uma atividade artesanal.
Você está vendo, por exemplo, aqui numa das figuras, né, esses montes brancos que você está vendo aí, a exploração de sal marinho. Tá? O sal marinho é, na realidade, né, todo o processo de extração dele é bastante artesanal. É através aí das salinas naturais. Né? Nós temos a exploração do ouro, nós temos aí a prática da mineração, né? Ou ela de forma industrial, ou ela na forma de garimpo, de garimpagem. Aonde aí, claro, você já tem um processo mais simples, envolvendo normalmente uma quantidade até grande de trabalhadores, tá? É claro que essa atividade mineral, ela também se manifesta de forma diferente, porque tudo depende das jazidas, tudo depende das áreas mineradoras. Então, nós sabemos que pela própria formação geológica, eu não vou encontrar esses minerais espalhados da mesma forma, de maneira regular, por toda a superfície da Terra. De acordo com a evolução e de acordo com a origem geológica, nós vamos ter áreas muito específicas. Nós podemos ter áreas muito ricas em determinados elementos minerais, como nós também podemos ter áreas muito pobres ou uma total escassez deles, dentro até, como eu já expliquei, da própria estrutura geológica. Mas em relação a essas atividades extrativas, nós sabemos muito bem o que isso representa quando eu considero o meio ambiente, certo? Você sabe muito bem que existe uma relação muito grande entre homem e natureza. Relação homem mais meio, dentro do processo envolvendo, não é, a exploração dos recursos naturais e a ocupação, portanto, dos diferentes espaços. Nós sabemos perfeitamente que essas atividades, elas causam impactos ambientais, justamente por um processo de degradação. Então, quando eu falo do extrativismo vegetal, qual é o principal produto hoje do extrativismo vegetal? É a madeira. E para você obter a madeira, você precisa destruir a formação vegetal, que nesse caso é uma formação florestal. Então eu preciso, não é, destruir a formação florestal para eu obter a madeira. Claro, eu posso extrair esse produto? Lógico, ele é necessário, mas eu preciso ter, dentro daquilo que foi dito, uma sistematização. Tá, eu estou derrubando árvores, mas eu preciso repor. Então eu posso continuar a atividade se eu derrubo a árvore, mas eu planto a árvore de novo. É uma atividade extrativa, né, controlada, tá? E eu consigo manter, portanto, essa exploração por muito tempo. Mas infelizmente não é o que a gente vê. O que nós observamos é uma prática degradável, uma prática predatória e que coloca em risco a biodiversidade e os grandes biomas existentes no mundo. Claro, não é só o extrativismo vegetal, não. Isso também eu vejo no extrativismo animal, não é? Quando eu falo da caça e da pesca, a pesca principalmente, a pesca se tornou também uma atividade predatória, principalmente a pesca industrial, né? Tendo a modernidade, a tecnologia presente. Né? Hoje nós temos o que a gente chama de sobrepesca. A gente está pescando além da capacidade da natureza repor. Então isso vem comprometendo muitas espécies. A questão da diversidade, mas também da quantidade. Tá? A caça já se tornou uma atividade um pouco mais controlada. Mesmo assim, a prática dela acontece em alguns países, né? Até de uma forma livre ou regrada, dentro de um sistema, enfim. Mas também estamos falando em formas de vida, tanto animal como vegetal. Então, nós estamos comprometendo os biomas. O extrativismo mineral, esse é um dos mais degradantes, né? Justamente porque envolve a prática da extração dos minérios,
né, dos minerais, uma prática que gera muita poluição, muita contaminação de solo, e há uma questão social também, porque sabemos muito bem aí da existência de certos conflitos, né, envolvendo a exploração e a extração desses recursos. Tá? Então nós temos problemas socioambientais. Nós podemos admitir que a atividade extrativa ela desencadeia problemas socioambientais, envolvendo redução de biodiversidade, extinção de espécies, né? Muita sujeira, muita poluição, modificação de solo e os conflitos que já aconteceram e com certeza ainda podem acontecer. Tá? Aqui só para que a moçada tenha uma noção em relação à distribuição dos recursos minerais, né? Nós temos recursos envolvendo, como eu disse, minerais metálicos, né? Mas também nós temos aí os minerais não metálicos, nós temos os minerais orgânicos. Tudo isso está relacionado à estrutura geológica. Até para você entender que dentro desse processo nós não vamos encontrar, não é, na mesma quantidade, na mesma distribuição, os minerais que representam a atividade extrativa mineral, né, distribuídos pelo planeta. Né? Por isso, são recursos que muitas vezes definem certo grau de dependência econômica. E aí envolve muitas vezes questões políticas. Vou só usar um exemplo, né? O próprio petróleo, que é um mineral orgânico, mas você sabe muito bem da dependência, não é, por se tratar de um combustível, né, e é o combustível fóssil mais utilizado no mundo inteiro. Nós sabemos que o petróleo não é encontrado em qualquer lugar. Então, a formação geológica ela é muito específica, tá, dentro desse contexto. Por isso, né, nós vamos entender que a distribuição dos recursos minerais pelo mundo ela é bem variada, ela é bem diversificada e nós não vamos encontrar sempre os mesmos nas mesmas quantidades em todos os lugares do planeta, tá? Então que isso fique bem claro.